Boa noite a todos. Estamos em mais uma reunião do grupo de estudo Conservador ES. E hoje estamos aqui com o querido professor Lécio, que vocês já estão vendo em tela grande, e teremos uma palestra, conversa de um tema muito pertinente para os dias atuais. Nada mais, nada menos do que ativismo judicial. Sem mais delongas, porque o professor Lécio vai se apresentar, vai falar um pouquinho de quem ele é, pessoal, rapidamente, um pouco da sua formação, e já vai entrar direto no assunto. Professor, que é o meu padrinho na faculdade, mais uma vez eu te agradeço por tudo. A palavra está contigo. Sim, vamos lá, boa noite. Bom, já peço permissão aos queridos aqui para eu poder fazer aqui a apresentação da minha tela, trazer a apresentação da minha tela para vocês. Quero perguntar aí se já estão vendo minha apresentação. Alguém me dá um sim ou fala aí sim? Sim, só que sim, a né? sua tela não está aparecendo, a sua imagem não está aparecendo, não. Não está, né? É. Então deixa eu outro tipo de compartilhamento aqui. Uhum. Aquela outra que você fez fazia as duas coisas. Fazia, né? Então é só botar outra tela, então. Tranquilo. Agora sim. E aí não compartilha a tela, não. Aham. Ah, sim, entendi. Mas se você não quiser compartilhar a tela, fica só você falando. Depois a gente só os slides focados. Não, dá para apresentar. É porque ele tem realmente várias formas de apresentação aqui. Então é só escolher uma que a gente gosta mais, que seria talvez essa aqui, né? Essa aí. Então. Chegou mais uma colega, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí. Vocês estão vendo aí bem a imagem, tudo Muito certinho? bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Então nós vamos dar andamento aqui na apresentação. Bom, nosso tema, nossa temática é ativismo judicial. O ativismo judicial, eu escolhi um subtema que afronta o Estado e a República. Né? Afronta ao Estado e à República. O ativismo judicial, ele, no Estado Democrático de Direito e dentro de um regime republicano, ele não deve existir, a não ser numa de suas possibilidades que a gente poderia chamar de ativismo judicial puro. Eu vou explicar, nós vamos falar um pouco sobre isso. Né? Mas para quem não me conhece ainda, tem algumas pessoas aqui que estão me vendo pela primeira vez, eu sou o Lécio Machado, né? Eu sou advogado, sou professor universitário, sou mestre em Direito, sou doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, né? Sou um cristão, casado com a Thaís Patrocínio Machado, que está aqui conosco, aqui na sala. Sou pai da Melissa, que vai fazer aí 11 anos na quarta-feira, né? Sou brasileiro, né? Sou um cristão patriota, né? Que vem de uma cultura judaico romana, e motivação para a gente guardar uma frase para Marco Antônio guardar aí nova para ele utilizar, né? Quem não é um liberal aos 16 anos é um insensível. E quem não é um conservador aos 70 é um burro. Então, essa frase, por que eu escolhi ela? Porque ela tem muito a ver comigo. Eu sou professor universitário, hoje eu tenho 20 anos de advocacia e 20 anos de sala de aula de ensino de direito, né? Então, se eu pegar uma aula minha de direito penal e processo penal do ano de 2002, 2003, ela é totalmente diferente de uma aula minha de direito penal e processo penal atual. Por quê? Porque eu já tive toda a minha pegada, minha vontade socialista, né?
e tal, abraçar todas aquelas questões do preso, ai, o coitado do preso, ressocialização e tudo. Só que chegou um momento da minha história que eu amadureci, né? Então, quando eu amadureci, eu entendi o seguinte, que aquela conversa é muito bonita. Eu faço um paralelo com a casa do pai. É ótimo morar numa casa bem ampla, cheia de cômodos, com um gramado muito bonito em volta, né? Com possibilidades de lazer dentro da casa, vários quartos, várias suítes. Isso é ótimo de morar. É ótimo de morar no lugar assim, na casa do pai da gente. Quando nós temos a responsabilidade de cuidar de todo aquele cômodo, todo aquele gramado, de todo o problema de manutenção da casa, nós caímos numa realidade, né? A gente cai numa outra realidade. Então você amadurece quando você tem que cuidar da sua casa. E o homem sério, ele cresce, né? Ele vai buscar uma mulher para completá-lo e ele vai querer ter a casa dele. Então ele descobre todo um grupo de responsabilidades que ele precisa ter. E a partir daí ele observa que não, que são aqueles valores, né, mais plausíveis, aqueles valores mais profundos, aqueles valores que já estão na sociedade desde antes desses camaradas virem com todas essas ideias libertinas, são nem liberais, são ideias libertinas, né? A gente já tinha um horizonte, a gente já tinha um caminho a seguir. Olha, só ir por aqui que dá certo. E a gente amadurece e descobre que é esse que é o caminho melhor mesmo, né? Então, o objetivo do nosso bate-papo aqui é entender o que é esse tal de ativismo judicial. Também a gente vai identificar se no Brasil está ocorrendo esse fenômeno, né? Nós vamos destacar alguns exemplos desse tal de ativismo judicial e nós vamos compreender as consequências desse fenômeno. Então, nós temos isso aí com objetivo. No final desses 30, 35 minutos de fala aqui, eu quero que a gente tenha isso aqui, esses pontos com clareza, para que a gente possa ter alguma coisa de nova dentro do nosso capital intelectual, para que a gente possa passar para as pessoas, né? Para que a gente possa conversar com as pessoas, né? Como o irmão Marco Antônio falou aí, meu querido amigo, realmente a palestra aqui ela é participativa, fiquem à vontade, né? Mas antes da gente falar dos exemplos e tal, nós precisamos de entender 3 palavras muito importantes, 3 termos, né? Primeira coisa é o ativismo judicial. O que seria isso? Depois, o precedente judicial. O que seria um precedente judicial? E, por último, que seria uma ditadura da toga, não é? Nós temos a capacidade no Brasil de mudar, né, de mudar muitas coisas. Por exemplo, quando um japonês chega aqui no Brasil e olha para a comida japonesa do Brasil, ele fica horrorizado, ele descobre uma nova comida, né, uma comida japonesa made in Brasil. E eu já vi vários depoimentos japoneses sobre isso. E aqui é a mesma coisa, porque o ativismo judicial não é uma coisa brasileira, tá? E nem uma coisa atual, é uma coisa antiga. Ela caminha junto com a própria existência do Estado e do Poder Judiciário. Nós conseguimos elevar isso, né? Nós conseguimos exponenciar esse chamado ativismo judicial. Mas se eu procurei aqui até do ministro Barroso, que é interessante que há pouco tempo atrás ele falou que não havia esse negócio de que ativismo judicial é uma lenda, mas eu encontrei um texto dele de 2010 que ele fala exatamente o seguinte: é uma atitude proativa do Poder Judiciário face à retração do Poder Legislativo frente às demandas sociais. Então, esse ativismo judicial ou ativismo do judiciário, ele é uma atitude, é uma ação, né? É uma ação, quer dizer, é uma atitude do judiciário por ele mesmo, né? Atualmente, até sem a necessidade de provocação do Ministério Público, seja de quem for, né? Esse poder judiciário, ele, frente às demandas sociais,
e a retração daquele órgão que deveria tomar aquela atitude e não toma, ele vai tendo atitudes proativas. Então, eu botei aqui do lado uma figura só para que a gente lembre disso. Por exemplo, as ações aonde as pessoas buscam o poder judiciário para garantir o fornecimento de medicamentos, daqueles medicamentos muito caros, né, de alto custo, e o Poder Judiciário obriga os municípios, os estados e o governo federal a adquirir esses medicamentos, esses tratamentos, vagas em UTI, vagas em hospitais privados, né, pela ausência de vagas em hospital público. Então, aonde o Poder Legislativo e até o Poder Executivo deveriam atuar e não agem, o Poder Judiciário acaba tendo uma atitude proativa, tendo em vista as demandas sociais. Daí eu já quero dizer para vocês o seguinte: o ativismo judicial não é de todo uma coisa ruim, tá? E o ativismo judicial não é de todo uma coisa que é ilegal. O que é ilegal e o que é ruim dentro dessa fala do ativismo judicial? Bom, é quando esse poder judiciário, utilizando como desculpa a retração do poder legislativo, enfrenta temas que muitas vezes o poder legislativo já definiu sob a égide de estar tratando de questões sociais. Quer dizer, eles impulsionam uma questão ideológica, eles impulsionam judicialmente uma demanda ideológica, né, se sobrepondo àquilo que o Poder Legislativo já havia decidido ou entende que não há motivo para decidir. Então, quando a gente ouve a notícia no jornal, o jornalista fala muito bem assim: não, porque o Poder Judiciário está tendo que tratar desse tema, porque esse tema está lá parado no Poder Legislativo, um projeto de lei. Olha, muitas vezes o projeto de lei está parado no Poder Legislativo porque o Poder Legislativo já entendeu que aquele projeto de lei não é uma demanda social, não é uma demanda da maioria daquelas pessoas que eles representam. Então, aquele projeto de lei não vai tramitar. Não faz sentido nós decidirmos algo que não é uma demanda social. Então, o judiciário ele se envolve nisso de modo proativo, trazendo aquilo para uma discussão nas altas cortes, né? A gente vai ver que essas discussões nem sempre começam lá, mas elas se apresentam nas altas cortes e ali, naquele ambiente, eles decidem o que bem entendem, né? Eles não são, vale dizer, que nenhum juiz é representante do povo, né? O juiz, ele cumpre um papel republicano quando exerce sua atividade dentro dos seus limites, mas eles não representam o povo brasileiro. Representam o povo brasileiro. O executivo também não representa o povo brasileiro, né? Quando uma autoridade do executivo fala alguma coisa em seu nome, ele não está falando em nome do povo brasileiro. Quem fala em nome do povo brasileiro são as atitudes do Poder Legislativo. Por quê? Porque o Poder Legislativo ele é bicameral no Brasil. Você tem o Poder Legislativo Câmara dos Deputados, que representa proporcionalmente a população de cada um dos estados do Brasil. Tá? A população de cada um dos estados do Brasil. O Senado, ele representa igualitariamente os governos de cada estado. Então, essa é uma diferença importante a ser observada. Então, o Senado, ele representa igualmente 3 senadores por estado, e ali eles representam cada um seu governo. O Poder Legislativo Câmara, eles não são igualitários, eles são proporcionais, existem
Quanto maior o número de habitantes do Estado, maior o número de deputados, e esses deputados representam o interesse dos seus eleitores, não do governo do Estado. Tá? Então, isso é importante também a gente observar. Então, mas esse sistema bicameral, dentro da União, eles representam a vontade do povo porque foram escolhidos diretamente pelo povo. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente guardar. Enquanto o Poder Judiciário, ele não tem essa característica. Então, Lécio, oi. eles dizem que o judiciário não tem voto, então não pode fazer leis. Exatamente, ele não tem voto, ele não recebeu voto. Exatamente essa ideia. Olha, para vocês terem uma ideia, o termo ativismo judicial, ele vem desde 1901. Né? Frank Klein, que é um alemão, foi o primeiro a usar esse termo nos seus escritos. Né? Que é chamado ativismo judicial puro ou ativismo judicial alemão? Né? É um predicativo ativista, ele dependerá da adoção ou não de atitude judicial, do denominado princípio inquisitivo na colheita de provas do processo judicial. Né? Que é isso? Ativismo judicial, para a nossa legislação, a legislação alemã e também a nossa legislação, é quando um juiz, tentando descobrir a verdade sobre aquilo que ele quer julgar, ele age na colheita de provas. Então, o ativismo judicial puro, o ativismo judicial que tem uma previsão legal, é esse. Então, o juiz está ouvindo as testemunhas, mas ele tem uma dúvida. Aí ele vira para uma testemunha e fala, peraí, e isso? Aqui nós temos o ativismo judicial, porque não é um juiz parado, inerte. É um juiz que busca entender o que está acontecendo num processo e, por conta disso, ele participa da colheita de provas. Isso é uma exceção, não é a regra. Em regra, o juiz também, nos processos, ele deve se manter, fazer perguntas, ele deve evitar tentar produzir prova por si mesmo, mas na busca de uma verdade, na busca de esclarecer uma dúvida que ele tem, ele pode se utilizar do tal ativismo judicial. Tá? Então, quando o termo foi cunhado, ele tinha essa característica, e não uma característica que denotava uma ilegalidade, mas denotava um fenômeno que poderia, em modo de exceção, acontecer num processo. Então, mas não. No nosso caso, o ativismo judicial no Brasil, ele teve essa conotação aqui, tem essa conotação aqui de atitude proativa do Poder Judiciário em todos os casos, né, e atentando até quanto à questão política. Né. Então, entendemos aqui um pouco do que é ativismo judicial, né, nós vamos caminhar para a ditadura da toga daqui a pouco, mas Professor o que é o precedente? Também. Oi? Dá uma voltadinha aqui no precedente que você cortou a sua fala. Deu 2 cortes aqui. Ah, sim. Certo. Então, mais à frente nós vamos falar da ditadura da toga, mas agora é necessário que a gente venha entender o que é esse precedente judicial. Né? Como que esse precedente judicial ele é um instrumento, ou aquela jurisprudência que eles falam, é uma jurisprudência consolidada. Né? Então, esse precedente judicial é um meio pelo qual esse ativismo judicial mais se apresenta. Então, são decisões judiciais que, baseadas em casos concretos, servem de parâmetro para julgamentos posteriores de casos semelhantes. Essa semana, a gente observou a criação de um precedente que influencia milhões de julgamentos em todo o Brasil, que é a questão da revisão para a vida toda, né, do direito previdenciário. Então, era uma ação judicial que já havia sido julgada no ano de 2019, 2018, 2019, não me lembro. Já havia sido decidida, estava definido que
poderia ser feito a revisão da vida toda. Poderia. Só que ingressaram com embargos. Embargos, ele não serve para mudar uma decisão judicial. Ele só serve para esclarecer um ponto, uma obscuridade, uma contradição. Ele serve para isso. Ele não serve para mudar uma decisão, né? Para mudar aquilo que era decidido. Então, o que o STF fez? Atualmente, nesta semana, o STF mudou a decisão que havia sido tomada em 2018 ou 2019 sobre a questão da possibilidade ou não de poder haver a revisão para a vida toda. Então, quer dizer, nós temos aí um precedente, então agora que dentro de um embargo pode-se mudar uma decisão tomada por ministros anteriormente. Então, isso aí, isso não está previsto em lei, não existe previsão legal para isso. Né? De fato, foi uma inovação, mas uma inovação para prejudicar o direito de milhões de brasileiros, né? Em detrimento a uma questão de política econômica. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? Mas, Lécio, isso é tudo ruim? Não, não é ruim. Então, por exemplo, no caso de precedentes quanto ao plano de saúde, a cobrança, recolhimento de tributos, a pedidos de indenização em desastres naturais envolvendo comunidades, pedido de indenização em massa por perda decorrente de plano econômico, entre outras demandas, elas são levadas à justiça e elas vão carecer de um precedente, né? Dentro daquilo que a justiça determina. E nós vamos ter uma atividade judiciária no sentido de decidir essas ações. Mas são exatamente interpretações de lei, né? São questões que, por exemplo, a questão dos planos de saúde ela é muito séria para a vida dos brasileiros. Você tem aqui um empresário, né, que manda e desmanda e faz o que quer com seus planos de saúde, e o brasileiro que paga seu plano de saúde não tem aquilo que paga. Então, você vai ter ações no judiciário criando precedentes nesse sentido. Então, isso é muito importante. Então, os precedentes são importantes, mas são instrumentos utilizados. Nós vamos ver alguns exemplos um pouco mais à frente, tá? De precedentes que prejudicam. Bom, como eu falei, o brasileiro, ele pega um negócio e melhora o negócio, né? Nós temos essa capacidade. Então, hoje no Brasil, nós podemos dizer que aquilo que é chamado de ativismo judicial hoje já tem um tratamento exponencial. Hoje, isso se transfigura em quê? Numa nova nomenclatura, num novo fenômeno, que é o fenômeno da ditadura da toga. Né? São situações em que o poder judiciário é acusado de abuso de poder ou de tomar decisões autoritárias. Ocorre quando as decisões judiciais são percebidas como excessivamente influentes na política ou na sociedade, muitas vezes em detrimento da democracia ou do processo legal. Vocês sentiram agora encaixando? Vocês sentiram que o assunto todo encaixou agora? Nosso dia a dia está encaixando nessa situação específica aqui. Então, não é o Poder Judiciário Principalmente do decidindo uma devido demanda... processo legal, né? Um monte de gente que... Exatamente. Juiz natural, por exemplo. Exatamente. A necessidade do Ministério Público, né, demandar o Judiciário para que o Judiciário tome atitude, né? O prazo de um inquérito policial, por quanto tempo pode existir um inquérito policial, quem pode presidir um inquérito policial, né, um inquérito... Né, hoje existe uma figura do inquérito judicial, que eu não sei, eu não tenho como explicar o que é aquilo, mas ele existe, né? E o Rui Barbosa, por incrível que pareça, que não vive mais entre nós, uma vez ele disse nos seus livros que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Então, olha só, esse homem de um século atrás, né, ele já deixou essa mensagem para a gente, que a pior ditadura é do judiciário, porque a ela não há como recorrer. E outra coisa, quando ele está na Corte Suprema do Brasil, a nossa situação realmente está muito complicada, porque aí a gente não tem mesmo a quem
recorrer. Professor, uma Nós pergunta. estamos perdidos. Você concorda com aquela ideia de que os constituintes de 88 não previram essa questão? Porque do jeito que a coisa está hoje, parece que você quase não tem como solucionar o problema quando um juiz ele começa a invadir searas que não são a dele. Você acha? Porque eu vi isso no comentário. Não, mas eu não acredito nisso, porque o que ocorre é que nós temos um tribunal de 11. Uhum. Então, de fato, quando né, a Constituinte ele fez a previsão, olha, vão ser 11, cara. Esses 11 ninguém vai pensar igual. E se um desequilibrar, nós vamos ter os outros para equilibrar. Entendeu? E outra coisa, nós temos o Senado ainda, né, através da sua mesa de diretora, que também pode atuar utilizando os freios que a lei traz, né, que a própria Constituição traz para isso. Mas o que ocorre? Os 11 estão ali e de fato os 11 estão, né, um está fazendo, dois estão fazendo e os outros estão calados. Né, e eles estão no mesmo patamar. Mas aqui tem outro problema, professor. Então, por que uns falam e outros não? A internet está travando. Pode falar. Sua internet está travando. E tem um outro problema. As regras, vou falar assim de maneira mais simples, ver se você me entende. As regras, o Senado é o freio para o Poder Judiciário. O STF. Isso. Mas a maneira como eles colocaram fica reduzida a uma única pessoa, que no caso é o senhor Rodrigo Pacheco. E aí você não tem nenhum dispositivo. Outro problema, a regra interna do Senado, eles foram passando algumas coisinhas pequenas no Senado, então eles travaram tudo. E talvez o remédio que vem da Constituição não pode ser usado, porque eles criaram regras menores que impedem, é só o cara sentar, como diz o pessoal, sentar em cima dos pedidos. Exato. Mas isso aí é do jogo político. Isso depende dos outros senadores. Da mesma forma que existem 11 no STF e tem um protagonista. Cadê os outros? Nos julgamentos, levantando a mão, pedindo para falar e falando: o senhor está agindo de modo ditatorial e nós estamos no mesmo patamar. O senhor vai ter que rever suas decisões. Né? Mas ninguém fala, ninguém abre a boca. Então, isso que é mais sério, entendeu? São 11 homens diferentes ali que foram escolhidos, né, da mesma forma, mas por pessoas diferentes. Nós imaginamos também que foram escolhidos a partir de pensamentos diferentes para agir de modo diferente e estão calados. Né? Então, isso também é muito sério. Pastor Galtinho, por que os homens não falam? Isso, pode falar. Fazer uma pergunta aí. Professor Lécio, Sim. Igual assim, esse assunto é muito novo para mim, né? O ativismo judiciário, muito novo, e eu estou aprendendo bastante aqui. Mas vendo numa visão assim bem panorâmica do que o senhor tem falado aí, eu tenho aprendido bastante. A nossa guerra hoje é 9 contra 2, né? A nossa guerra hoje. E esses dois, assim, eles não têm. Pronunciam. Exato, eles não estão tendo voz. Não sei se é por conta de alguma situação ou se realmente não estão tendo oportunidade. E o que eu entendi também que o senhor falou aí um pouco, posso estar enganado e o senhor tem total liberdade de me corrigir, esse ativismo, né, judiciário, na realidade foi uma manobra para exercer certo abuso de poder agora, né, por parte do STF para estar entrando, né, nos trâmites ali do legislativo, e de certa forma isso tem influenciado tremendamente na nossa vida. Eu posso estar enganado se eu estou falando alguma coisa errada, né? Tudo que é decidido no STF hoje influencia na nossa vida diretamente, porque nós estamos vendo a televisão, estamos ouvindo a internet, estamos vendo como que isso vai mudando o comportamento das pessoas, vai criando precedentes para o ingresso de novas ideologias aonde elas não teriam abertura por conta de como está
constituído por precedentes que são criados lá, Professor, eles volta que também travou de são novo. interpretados. Ai, desculpa. Sem problema, é só você voltar um pouquinho a sua explicação. Você está falando por conta e travou. Aham. Então, deixa Tá eu travado voltar ainda. aqui na explicação. Então, por conta dessas, eu vou resolver esse problema. Eu vou conectar meu computador. Resolve aí. Pessoal que está ouvindo por enquanto está se resolvendo o problema técnico, vocês podem, como o Gautier fez, vocês podem perguntar também. Tá muito bom. Minha internet do telefone. Sim, por enquanto você está travado ainda. Vamos ver se melhora. Você vê que esse assunto é um assunto que rende bastante e vai acabar provocando talvez até uma segunda aula. Eu estou controlando aqui o tempo do professor, mas eu estou perguntando muito, né? Mas ele é um assunto que está muito vivo, porque você fala aqui, a gente começa a ver as notícias, entendendo, e viu que eles estão Manobra aqui. Essa manobra aqui, vamos ver se ela resolve. Vai lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, então, professor, tudo certo. Vamos ver se a gente continua. Isso aí. Então, essas decisões do STF acabam nos influenciando, porque nós vemos a televisão, vemos a internet, observamos as decisões, observamos como é que isso influenciou desde lá de 2021, desde 2020, né, influenciou as eleições e como isso vem influenciando toda a nossa história. Só que essa atitude do STF também influencia os tribunais estaduais e também os fóruns das comarcas, esses juízes também agir da forma que eles entenderem melhor. Então, isso também influencia também mais diretamente a gente nesse sentido, né? E no nosso caso, por exemplo, vai influenciar o aumento da carga tributária para nós agora nos próximos anos, né? Bom, então nós falamos de ativismo judicial, falamos de precedentes, falamos de ditadura da toga, nós falamos que o ativismo judicial por si só não é o problema, porque temos momentos que o Poder Judiciário deve agir mesmo, né? E agora a gente vai utilizar dos exemplos. Agora parou de travar, Marco Antônio? Parou. Só apertar bom. um parênteses antes, professor. Sim. Gautier, está satisfeito com a resposta? Quer mais esclarecimento? Porque ele fez a pergunta e travou. Então, se me permite, né? Eu estava vendo uma live de uma pessoa que eu acompanho muito e ele debate bastante política, assim. De certa forma, tudo esse colapso, vamos dizer assim, né? Que o STF tem criado no nosso país, de certa forma, isso tem enfraquecido um lado, né? Eles não têm percebido, isso tem enfraquecido bastante e derretido a popularidade, né, entre aspas, do Lula. Então, tudo que eles fomentam e eles criam, correto? Isso eles não têm percebido, mas tem atraído péssimos pensamentos do próprio eleitorado do Lula, nesse sentido. E se a gente pegar na realidade não é o Ibope, mas é aquela outra fonte que faz as pesquisas agora, que eu não estou recordando. Acho que é Datafolha. Não, é IPEC. Ah, sim. E aí vê que a popularidade do Lula, ela caiu quase acho que 3%. Isso, num conglomerado, isso é um montante enorme de pessoas, né? Então a gente vê que realmente está sendo difícil para nós, né? Que a gente defende nossas causas, são causas que eu entendo que são valiosas porque vêm da Bíblia, mas eu tenho certeza que isso é tudo permissão de Deus, né? Eu entendo perfeitamente isso, né? E outro detalhe é que se me permite um pouco mais a palavra, né? Sim.
o Bolsonaro foi um tiro no pé desse povo todinho. Por que eu vou falar isso? Porque naquela eleição de 2018, né, correto? Que ele foi eleito, se a esquerda se une, é porque eles são muito egoístas. Eles levantaram Haddad e Manuela Dávila, né, para ser presidente do país. Isso aí não vai ganhar nem para síndico, né, nem para porteiro de prédio. E na época tinha uma pessoa que, ao meu ver, é muito inteligente, mas o Marco Antônio vai poder fazer a leitura dele melhor. Ele é bipolar, se chama Ciro Gomes. Para mim, é um dos políticos mais inteligentes que há no país hoje. Para mim é. Infelizmente, ele está para o lado ruim. Se a esquerda tivesse se unido e levantasse ele, não daria para o Bolsonaro, não daria para ninguém. Ele tinha vencido a eleição. Então, o Bolsonaro foi um tiro no pé e você pode perceber que numa campanha que ele fez, né, ele levantou, a palavra é essa, Deus usou o Bolsonaro como instrumento para levantar a bandeira da direita, a bandeira do conservadorismo no país, né? Ele foi, hoje não é mais o bolsonarista, né? Hoje não existe mais essa palavra. Hoje existe realmente a turma, né? O lado A e o lado B, o lado da direita e o lado da esquerda. Então não existe centrão, isso que o outro não. Ou a pessoa direita ou a esquerda. Então o Bolsonaro, né? Ele reacendeu essa chama que estava muito apagada, né, por devidos anos, né, de PT, de PMDB, de Temer, enfim. E infelizmente nós perdemos a eleição e as pessoas começam a falar assim: ah, não, a gente foi roubado, aquilo outro. Não. Tudo bem, a gente pode ter sido roubado, mas tem muita gente que votou na esquerda. Muita gente, muita gente. Essa é a seara política. Está lidando com a seara jurídica. Então, aí pegando só o gancho para finalizar o raciocínio, né? Esse ativismo judiciário que nós estamos enfrentando hoje, que é, no caso, o judiciário, né, entrando nas coisas das nossas leis, isso teria mudado o cenário um pouco, professor, se o Bolsonaro tivesse eleito. Por quê? Ele teria colocado mais 2 pessoas lá no STF. Então seria diferente do que nós estamos passando hoje, né? Então eu vejo que... Ou eu estou falando errado, né? Talvez, né? Não sei porque ele colocou 2 e o que está lá, né, ele está agindo e estava agindo da forma que queria e ele continua agindo, o Alexandre de Moraes continua agindo da forma que ele entende melhor, sem sofrer críticas dos seus pares, tá? Sem sofrer críticas dos seus pares. A grande realidade é essa. Professor Lécio, desculpe-me. Você poderia mais uns 10 minutos e a gente poderia fazer 2 partes? Tem problema? Para não ficar muito longo o vídeo? Não, tem problema não. Tem problema não. Você amarrar uma parte, você amarrei uma parte, e aí eu finalizo o vídeo e a gente pode até conversar depois um pouco mais, depois a gente marca uma outra, daqui a 15 dias. Tudo bem, pode ser sim. Então deixa eu só completar uma coisa para o Gautier aqui, e para que a gente possa entender de uma vez, essa é uma outra temática para um outro estudo, mas eu estudo a parte de direito digital, eu trabalho muito com tecnologia, eu entendo internet, proteção de dados pessoais e tal. O que está ocorrendo com a massa de centro, direita, extremo direita, seja lá o que for que der dado esse nome, é aquilo que as pessoas falam que é o problema, a necessidade de regular a rede social, tal e tal. A mesma coisa que nos dá liberdade é aquilo que nos prende. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma internet para cada um de nós aqui, ó. Cada um de nós que estamos assistindo aqui, nós temos uma internet. E nós recebemos informações a partir daquilo que nós vemos, ouvimos e pesquisamos. Todos nós vivemos em uma bolha. Então, quando nós formamos nossa opinião hoje, baseada exclusivamente naquilo que nós recebemos pela rede social, quer dizer, a gente não conversou como nós estamos conversando aqui hoje. Tudo que nós fazemos nasce daquilo que é produzido pelas redes sociais. Você não tem uma outra fonte. Então, o que vai acontecer? A gente também começa a ter um grupo de conclusões enviesadas. Por exemplo,
todo mundo que está aqui, eu acho que a maioria de vocês acreditava que Bolsonaro ia ganhar as eleições, né? Porque todo mundo que você conhecia era Bolsonaro e tudo que você via era a favor de Bolsonaro. Aí, de repente, chega o dia da eleição, a diferença entre dois era muito pequena e Lula acabou ganhando. Entendeu? Então, parte dessa coisa, estamos ganhando, estamos bem, acho que a gente vai se dar bem, cara, o movimento é grande, nasce da bolha em que nós acabamos nos colocando. Então, isso aí é muito importante. Toda vez que você olhar uma notícia na internet, formar sua opinião, se a sua opinião é formada exclusivamente daquilo que a internet te fornece, nós estamos com um problema muito sério. Por isso que hoje nós aqui temos uma vantagem. Nós estamos com uma vantagem estratégica. Qual que é a vantagem estratégica? Estamos conversando um pouco mais fora daquela bolha. Nós estamos tentando produzir o nosso conhecimento aqui, tá? Então é muito bom isso que está acontecendo aqui. Mas as pessoas não querem isso. Infelizmente. Quantas pessoas são convidadas para estar aqui conversando sobre esse assunto e não estão? Então, esse é um ponto que eu acho que deve sempre ser um ponto fundamental quando a gente estiver discutindo esses temas, tá? Cuidado com a bolha de informações que nós estamos recebendo. A rede social ela é má para todo mundo e até para a gente, tá? Mas aí, isso aí é uma temática para a gente discutir um outro ponto, para esclarecer algumas coisas sobre rede social e como tentar furar essa bolha. Uma das formas de furar é essa aqui, outra forma está lá atrás do Marco Antônio. Tá lá, aqueles livros lá. É uma outra forma de furar, Esse é o furar a desafio bolha. intelectual. Exatamente. Né? Mas para a gente tentar trazer uma concretude para isso tudo que eu falei agora, então eu vou dar um exemplo. Um exemplo que está bem ligado a nós aqui cristãos. Né? A proibição, o que acontece? Nós tivemos uma ação, uma ADPF 811, que é uma ação que traz de precedente fundamental, que criou uma proibição de cultos presenciais durante Covid-21, 2021. Isso nunca aconteceu. Nunca em nenhuma situação de catástrofe, nenhuma situação de que já tivemos pandemia, outros momentos de doença, tivemos guerra, em nenhuma dessas situações o Ocidente foi impedido de cultuar em conjunto. Aí, o que aconteceu? Decreto do governador de São Paulo, do PSDB, dizendo que no estado de São Paulo seria necessário o fechamento total de todas as atividades coletivas públicas, inclusive as atividades da igreja. Né? Aí veio a ideia de que tal proibição não fere o núcleo essencial da liberdade religiosa. Por quê? Porque a liberdade religiosa existe, mas não se sobrepõe à proteção à vida. Então, isso foi um precedente que foi criado, que hoje, por qualquer outro motivo, se fecha uma igreja, se fecha um culto religioso. Tá? Então, o presidente do STF, à época, Luiz Fux, ele verificou que, segundo o consórcio de imprensa, olha só, segundo o consórcio de imprensa, houve 4.249 mortes de brasileiros por Covid naquele dia em 24 horas, que aquilo era uma triste realidade e que era necessário reavaliar essa necessidade. Ele acabou salientando, né? E a maioria entendeu do STF que o decreto era razoável e por conta de bases científicas, iria sim fechar as igrejas e os cultos religiosos. Então, ele até usou esse termo, esse é um momento de deferência à ciência, quer dizer, esse é o momento onde a ciência se sobrepõe à religião. Né? Então, quer dizer, isso é um precedente para que em qualquer outra situação que ocorra hoje, qualquer catástrofe, qualquer situação, um governador, por decreto, impeça que pessoas se unam no local público para uma atividade religiosa. Então, é um precedente terrível. É um precedente que nunca houve na história. Então, tudo baseado no quê? No social, né? Tudo baseado no... é a vida que se sobrepõe à liberdade religiosa, né? Quantos homens que nós conhecemos que morreram, colocaram sua vida, enfim, por conta da liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa se sobrepõe até à vida.
por incrível que pareça, né? Todas as liberdades, de fato, se sobrepõem à vida. Tá? professor? Entendido isso aí? Todo mundo está entendendo ou travou? Não, entendi. Marquinhos, eu quero fazer uma pergunta aí, Eu quero fazer uma professor. pergunta também. O Tilé está falando aqui algo. Eu Vejo acho que que a Constituição travou. funcionaria muito bem se não houvesse influência política. Se os ministros. Deixa eu ler o restante aqui para você. Se os ministros não Nossa, fossem travou mesmo. indicação política, a possibilidade de funcionar como deveria, tendo como base a lei e a Constituição Federal. Travou, gente? Muito grande. Travou. Mas ninguém está falando aqui, ó. Então, né? Estamos Meu falando. Deus. Então, gente, desculpa aí. Então, eu acho que esse travado foi aquele momento que o Marquinhos falou que a gente seria o ponto-chave aqui para a gente fechar, porque eu não estou ouvindo mais vocês, tá? Eu queria fazer uma Apesar de pergunta, minha esposa que Marquinhos. está falando Lécio, que vocês estão me ouvindo. Mas eu vou tentar fazer aquela manobra aqui ele de não está tentar ouvindo, não, trocar a Marco Aurélio. internet. Ele não está ouvindo a gente, não. Não. Eu estou ouvindo ele não está ouvindo a gente. Aham. Vou acertar lá já. Porque está com 2 dispositivos. Troca de internet. Vocês estavam me ouvindo? Estavam te ouvindo muito bem. Ótimo. Nós estávamos. Eu quero fazer Não, pergunta. então eu acabei mudando aqui a dinâmica aqui da internet de novo e funcionou. Então, Ô, vocês Lécio, entenderam? Lécio, uma pergunta minha e o do Marco Aurélio. Tem gente querendo perguntar e você não ouvia. Você ficou Então vamos lá. desgovernado. Agora eu vou responder. Dessa fala nós vamos parar aqui, então nós vamos para a pergunta agora. Uma pergunta minha. A liberdade religiosa e o direito à vida estavam colocados em termos constitucionais no mesmo nível ou não? Em termos constitucionais, elas constam do mesmo nível constitucional, tá? Com o mesmo valor. Com o mesmo valor. Só que aí eles fizeram essa interpretação e criaram esse precedente. É isso que você falou? Exatamente, o ponto foi esse. Só que quando a gente estuda a história mundial, qualquer liberdade se sobrepõe à vida, porque os homens colocam em risco a vida para garantir as liberdades. Né? Só os covardes que deixam suas liberdades de lado por conta da vida. Marco Aurélio quer fazer uma pergunta. Sim. Professor, olha só. Sim. Voltando um pouquinho, porque na hora que passou não deu para lhe questionar. Esse poder exacerbado que o presidente da Casa Maior tem, ele é fruto de legislação interna corporis do Senado ou é fruto da Constituição que dá esse total poder a ele e só ele pode decidir se coloca em julgamento ou não coloca? Eu acho muito, assim, um poder demais na mão de uma pessoa, quando deveria ter um outro contrapeso que fosse até da mesa ou de um certo número de parlamentares, senadores, que dissesse o seguinte: não, esse número aqui está querendo que seja feito isso. Então, vamos colocar em votação, porque o plenário sempre é dito que ele é soberano. Então, esse poder exagerado, fortíssimo, dado ao presidente do Senado, isso é fruto da Carta Magna ou é fruto de uma legislação do Senado Federal? Bom, esse poder, ele de fato, eu estava até lendo um artigo sobre isso, ele de fato não nasce agora, ele é fruto de precedentes, ele não nasce da Constituição de 88 também, ele nasce do tempo do início da abertura do Brasil, né? Aí a década de 70, nós já encontrávamos decisões que deveriam ser tomadas por políticos sendo tomadas por julgadores, ainda nesse período aí. Então, esses precedentes dentro da construção do poder, da ação do judiciário, da ação do Ministério Público, do fortalecimento das instituições, a gente pode encontrar várias decisões na história que também foram capazes de criar esse superpoder que existe hoje. Né? Então ele não é de hoje, não é de 88, ele é mais antigo ainda. E ele não é somente da lei, ele é também de uma construção política. Aí vale a pena uma outra informação aqui, é o seguinte, que o STF, ele não é somente
um tribunal judicial. Como assim, Lécio, ele não é somente tribunal judicial? Ele é formado por juízes, advogados, promotores e qualquer pessoa da sociedade que tenha notório saber jurídico. Nós já tivemos médicos, né, no STF. Então, um médico pode ser, como nós já tivemos na história, pessoas que não eram da área de direito formando o STF, porque pode. Ele só precisa ter notório saber jurídico. E o que ocorre? Esse poder que é constituído no STF, ele tem uma capacidade de atuar politicamente, economicamente, socialmente. Então, ele não tem uma obrigação puramente jurídica. Ele não é estritamente jurídico. A gente não encontra a decisão jurídica perfeita no STF. A gente vai encontrar nos tribunais dos estados, nos tribunais federais, estourando no STJ alguma coisa. Mas no STF a gente não encontra. Por exemplo, a última decisão dessa semana. Ela não faz nenhum sentido no cunho jurídico de ser. Essa decisão só faz sentido no fito de impedir que haja um grande rombo nas contas públicas na hora que o Estado ia ter que pagar indenizações, ia ter que aumentar valores de previdência social por conta do seu erro próprio, por conta do seu erro próprio histórico. Então vem o STF e fala assim, não, olha, vamos dar um corte nisso aqui. Então é uma decisão política econômica, não é uma decisão jurídica. Porque se você pegar o fundamento jurídico para aquela decisão, não há. Eu estudei a fundo uma outra decisão da STF que deu acesso à súmula 13, que é a súmula que trata do uso de algemas. Os votos dos ministros sobre a questão do uso de algema, eles eram desconectados de uma lógica e de dados reais e efetivos sobre e eram assim cheios de ideologia contra a atuação policial, como se em regra o policial estivesse errado e aquele fosse o remédio contra o autoritarismo policial. Mas eram decisões, são votos esdrúxulos no sentido do estudo do direito, da fundamentação, né, científica, de estudos de pessoas que estudaram o tema armamento, desarmamento, algema e tudo isso. Né? Então, é um tribunal político que tem seus freios próprios. Vocês são 11. Então, o voto é ímpar. Então, tem seus freios próprios. Só que esses 11 estão quietinhos. Então, você tem uma ideia, os dois últimos que saíram, eles estão aonde? Um é ministro de Justiça, a outra está indo para a Corte Internacional de Direitos Humanos. Rosa Weber, Corte Internacional de Direitos Humanos. Lewandowski, ministro da Justiça. Justiça. Então, professor, essa pergunta minha, porque hoje a gente sabe que muitas coisas poderiam ter sido resolvidas no Brasil se realmente não houvesse esse poder centralizado, totalitário na mão do presidente do Senado. Se houvesse um outro sistema que eu acho que deveria ser implementado, tem que ser estudado para que isso seja colocado em voga, para que caso o presidente do Senado não queira, o que tem que preponderar aí é a questão da maioria, o voto da maioria. Vamos dizer que X% do número da maioria lá, 51, 52, 53% dos senadores, queiram que aquela matéria vá à votação. E o homem dá um embargo de gaveta lá que leva o mandato dele todo. Então, é algo que deveria ser notado para que seja debatido, seja realizado, que cerceie esse direito totalitarista do presidente do Senado. Então, e se a gente acreditar que os senadores estão felizes com os seus cargos, as suas emendas, e a gente consegue botar a culpa num cara só e o cara segura a culpa para que cada senador em seus estados não leve a culpa também pelo que está acontecendo. Talvez a gente tenha que pensar nisso. Talvez ele é simplesmente um bode expiatório que foi escolhido por todos
finge que é você o culpado, porque a gente continua livre de levar a culpa pelos nossos atos. De fato, quantos senadores se expõem tratando desse tema? Será que é 50%? Será que é 20%? Será que é só 15%? Eu falei isso numa matéria de direito, né? Exatamente. Agora, de fato, você tem razão total. Realmente a gente não sabe quem que está, porque o que eles querem é o seguinte, é que a coisa degringole para a barbaridade total, para que tudo fique errado, para que eles possam tirar suas vantagens. Essa que é a verdade, o fato é esse aí. Mas na matéria de direito, seria necessário que houvesse uma regulamentação legal que tirasse esse poder, em havendo um poder da maioria, sobrepujasse o poder do presidente. Marco Aurélio, deixa eu pensar no sentido contrário, porque quem fala muito isso, não sei se vocês seguem, é o herdeiro do Grupo Estadão, que não atua mais no Estadão, que é o Fernão Lara Mesquita. As lives dele são fantásticas. E ele fala: nós dormimos. E eles foram sorrateiramente mexendo digamos, na estrutura do Senado, nas questões que o Lécio até falou, nas leis do Senado, de como que as coisas transitam, e colocaram isso na mão do presidente do Senado. E quem está fora, ou os próprios senadores por intenção, aceitaram isso. Então agora a gente está diante de um problema muito grande, Fernão Lara Mesquita fala. Nós temos que mexer. Se for olhar bem, a lei não é tão ruim assim, mas eles criaram coisas menores, como as regras do Senado, por exemplo. Eles podem abrir um inquérito de ofício, desde que o crime foi feito dentro do STF. Aí agora criaram aquele dispositivo de que pela internet vira dentro do Senado, dentro do STF. E aí sai pegando todo mundo. Todo mundo sabe que isso também é ilegalidade. Mas, politicamente, eles permitiram que essas coisas foram sendo montadas, e agora nós estamos com um problema seríssimo. É mais um problema político do que jurídico. Foi o que o Lécio falou na pergunta lá atrás. Foi não, professor? Exatamente. Hoje nós temos. Por quê? Porque isso é uma construção que ela não é uma construção de agora, a grande verdade é essa. A gente pode ter tido o que a gente chama de ruído com o governo Bolsonaro. Isso só foi um ruído, né? É como se a gente estivesse aqui com a internet funcionando super bem, de repente ela dá uma falha, mas ela foi feita para continuar funcionando bem, entendeu? Então, você imagina só, num país onde nós estamos com problemas tão sérios estruturais, o nível de dinheiro gasto com eleições e partidos. Você tem uma ideia, a União Brasil está numa briga de matar um ou outro. Né? São 700 milhões de reais da última eleição que a União Brasil recebeu do nosso dinheiro ganho, do nosso trabalho. 700 milhões para financiar entre fundo eleitoral e fundo partidário, para financiar os trabalhos do partido. Então é um assunto estrutural muito grande mesmo. Professor, para o próximo encontro, daqui a 15 dias, qual vai ser a continuação? Fala aí as cenas dos próximos capítulos. Nós temos os outros, nos aprofundar nos exemplos de precedentes que transformaram aquilo que era no que nós encontramos hoje, a questão do aborto e do casamento homoafetivo estão aqui, e depois nós temos uma conclusão sobre isso, e eu vou aprofundar um pouco nessa parte de como nós chegamos nisso que o STF está hoje, não baseado na questão só legislativa de hoje, mas também na construção dos precedentes, das decisões, dos pontos históricos anteriores, tá? Então seria um pouco mais disso. Olha, você viu que nós temos pano para manga. Eu sempre combino uma aula com os professores. Foi assim com o professor Vitor Hugo Fiene, acabei fazendo 2, quase 3 aulas. Hoje, com o professor Lécio, que aceitou muito bem. Quero aproveitar para todos que aqui estão. Se quiserem esta palestra também de forma presencial, professor Lécio está aqui, né, professor? Aceitando o convite. Sim.
Isso. E a gente tem, e a gente também tem ela numa vertente cristã, mais cristã, né? Onde a gente trabalha esse ativismo judicial e como isso tem influenciado os movimentos cristãos e o nosso trabalho de igreja e como isso pode vir a acarretar a perda dos direitos da nossa liberdade religiosa. E eu tenho organizado na cidade de Guarapari e em outras, caso queiram, mesas redondas para fazer esses fóruns de debate, ok? Pastor Galtier está falando aqui da igreja dele, eu estou combinando com ele. Esse assunto ele é muito bom, e o professor Lécio está comigo, a doutora Thais também, a esposa dele, também está comigo, e temos feito um trabalho muito bom. Hoje, agradecendo a todos que estiveram na live, o meu querido Marco Aurélio, entre tantos outros, a Ruth Leia, as amigas da Ruth Leia que apareceram, o Tiago está aí, ficou um pouco calado, pastor Galtier também, que hoje participou bastante. Pastor Galtier colocou uma frase. Fala aquela frase da liberdade aí, Galtier, para a gente poder finalizar a reunião de hoje. Liga o microfone. Não ligou. Acima da vida é a nossa liberdade. Acima da vida, a nossa liberdade. E com esta frase do Galtier, eu quero deixar a palavra final com o professor Lécio, e logo em seguida eu vou finalizar a aula de hoje. Olha, eu quero agradecer, né, todos vocês que estão aqui, né, agradecer a minha esposa aí por todo o apoio, Thaís, e também dizer que nós estamos à disposição mesmo, né, para trabalhar esses temas, conversar sobre isso em várias perspectivas, e a gente pode aproveitar um pouco mais disso na aula que vem. Eu vou pegar um pouco disso das perguntas que obtiveram aqui, vou acrescentar para a gente trabalhá-las na aula que vem, dentro de alguns pontos e alguns artigos que eu tenho estudado aqui. Ruth Lécia, você quer falar alguma coisa? Que eu vi que você abriu o microfone. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Quero parabenizar o Marco Antônio, professor Marco Antônio, professor Lécio, e parabenizar todos que estão participando aqui, porque é um trabalho de formiguinha. É muito difícil as pessoas terem interesse no assunto, né? Política. Primeiro porque já há muito tempo esse pensamento e a gente acha que mudou, mas eu acho que mudou muito pouco ainda, principalmente falando de pessoas cristãs, evangélicas, de achar que a política não é lugar para gente. Achar que política a gente não tem que estar nem procurando ter conhecimento. Mas como a própria Bíblia fala, né, que a gente comentou no começo da aula, que a gente perece por não conhecer, né, as Escrituras, conhecer a verdade, porque a palavra é verdade, e a gente precisa conhecer a verdade da política. E para isso a gente precisa ter conhecimento, precisa estar aprendendo. Eu tenho tentado fazer isso na minha igreja já há muito tempo, há muitos anos, e não tenho tido êxito. E assim, fiquei muito feliz quando o professor Marco Antônio, junto com a professora Jéssica e o Joadi, começaram a fazer esse trabalho da mesa redonda nas igrejas. Sim. Então, assim, obrigado. Para mim é uma felicidade muito grande. Em todas que eu puder participar, eu vou participar. Claro que eu não posso em todas. E parabenizar o pastor aqui que eu não conhecia, né? Gautier, por estar participando. E que possa estar passando isso para outros pastores, para que seja quebrado, né, essa ideia de que, principalmente pastores, né, líderes da igreja não possam estar, de alguma forma, participando aí da política e passando isso para os membros. Então, é necessário que se conheça, é necessário por quê? Porque na hora do voto vai fazer a diferença. Aí vem a questão, a Constituição funciona muito bem, se não houvesse a influência política. Então, quando a gente vota em pessoas que vão respeitar a Constituição, tudo vai funcionar muito bem. Assim penso eu, não sei se eu estou correta. Corretíssima. Muito bom. A Lianira Braz fez alguns comentários ali também. E você vai percebendo assim o quanto que nós podemos ver que esse grupo está crescendo. Termino citando Churchill. Esta guerra não venceremos só com armas
munições, mas também com armas intelectuais. E como nos lembrou o professor Olavo de Carvalho, tenha coragem de tomar posse da sua própria inteligência. E o professor Lécio mostrou brilhantemente o que aconteceu. Até nosso próximo encontro, e agora vou fazer os fechamentos aqui. Obrigado, professor. Só um minutinho. Essa é a parte mais difícil.